Fala, gente! Começando mais um almoço com a Fiel aqui no canal Café do Setorista. E se é almoço com a Fiel, é claro que é para falar do Esporte Clube Corinthians Paulista, que entra em campo neste domingo, 4 da tarde, aquele horário, né, que a gente sempre foi acostumado a ver futebol, né? Não esses domingos aí, 21 horas, 19h30, 19, enfim, 20 horas. Vão te catar com esses horários. Futebol no Brasil, meu amigo, é 16 horas, entendeu? Acabou e não tem papo no domingão, tá certo? Coringão vai em campo com um time misto, vamos falar sobre isso. Tem também o mercado da bola do Corinthians. Por que o Corinthians ainda não anunciou nenhum jogador nessa janela? Vai anunciar ou não vai? Enfim, o único jogador, aliás, que o Corinthians contratou na temporada 2025 se chama Fabrício Anchileri. E foi importante, viu? Chegou no momento ali decisivo, né? E colaborou bastante para que o Corinthians conquistasse o Campeonato Paulista. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora nesse almoço com a Fiel. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos, você sabe, criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Peço para você deixar o seu likezão, se inscrever no canal, ativar as notificações. O Samir e o Carlos Miguel, hein, que está sendo dispensado no Nottingham. E ele falou que se for para voltar para o Brasil, só se ele jogar no Corinthians. Ele falou isso? Cara, ó, eu sinceramente não acho o Carlos Miguel tudo isso que falam, entendeu? Não acho, tá? Não acho. Não acho. Eu, sinceramente, prefiro o Hugo. O Carlos Miguel é ruim? Não. Mas para mim, potencializaram demais os elogios. O Carlos Miguel nunca teve uma sequência de jogos no Corinthians para dizer que o cara é bom, que ia dar conta do recado. Porque você entrar num jogo é uma coisa. Você ser o titular do Corinthians é outra. Tá? Então, por exemplo, o Carlos Miguel, ele falhou contra o Flamengo no Maracanã, uma falha feia. Teve um outro jogo que ele falhou também. Na pouca sequência que ele teve, tá? Não é prioridade o gol. Foi um cara que foi sacana com o Corinthians. Direito dele. É direito dele. Entendeu? É direito dele querer ir pra onde ele quiser, tá? Ele se beneficiou por conta de um presidente ridículo, grotesco. Duílio Monteiro Alves, meu amigo, é um cara que a gente tem que esquecer na história do Corinthians, assim como, né, o Augusto Melo. Não sei qual dos dois é o pior. Então ele se beneficiou por aquela cláusula lá que o Duílio, uma cláusula absurda no contrato para sair, tá? Não gosto desse cara, né? Não curto muito o futebol dele. Enfim, eu tenho sérios problemas com traidor, né, velho? Entendeu? Eu sou a moda antiga, cara. Eu sou aqueles caras que levam a amizade a sério. Você quer ser meu inimigo, você vai ser meu inimigo, meu irmão. Eu não deixo pra falar contigo, entendeu? É igual Neemias, né? Tá lá Santos Sambalate, Tobias, Gessen, os caras querem negociar, querem conversar. Não vou descer, eu estou fazendo uma grande obra. Eu não tenho tempo para inimigo. Você quer ser meu inimigo, você vai ser meu inimigo até o fim da minha vida. Agora, meu amigo, eu compro as tretas. Até o fim. Nós vamos junto até o fim. Quer ser meu amigo? Eu sou escravo da amizade a sério. Até porque onde eu cresci, não dava pra ser pilantra, não, porque você pagava de uma forma meio cruel. Então eu aprendi a andar na linha já na quebrada onde eu nasci. Depois me converti, aí tem que andar mais na linha ainda. Então eu não gosto de traíra, tá? Eu tenho um sério problema com mau caráter e traidor, entendeu? Perdoo, tá? Perdoo, mas perdoar não quer dizer que eu quero andar junto. Perdoar não quer dizer que eu vou esquecer o que me fizeram, porque as pessoas nem sabem o que é perdão. Perdão não é esquecer. Você não toma um comprimido e esquece. Isso não é perdão, entendeu? Você sabe quando você perdoou. Você quer um exemplo quando você perdoou? Quando você para de jogar na cara da pessoa o que ela fez. Então, assim, eu perdoo, não me incomoda, né, tipo, em nada. Não fico remoendo essa pessoa pro resto da minha vida. Vou fazer uma viagem, eu não levo ela na mala. Graças a Deus não sofro disso, perdoo fácil. Só que eu não ando com traidor, entendeu? Caminhar junto com traidor, esquece. Então, meu amigo, Roger Guedes eu não me empolgo muito. Quer trazer? Não sou bobo, nós estamos falando de futebol, de business, de negócios. Mas, assim, vocês não vão ver eu pagando pau pra Carlos Miguel, não, velho. Entendeu? Vocês não vão ver. Vocês não vão ver eu pagando pau pra Carlos Miguel, não, tá? Tá? Eu não quero saber de Carlos Miguel, velho. Sabe? Eu não quero saber de Carlos Miguel, entendeu? Tem outros aí, investe Pô, nós estamos precisando de atacante, estamos precisando de meia, estamos precisando de tudo. Vamos trazer um goleiro reserva. Caro. Quer trazer um goleiro reserva? Traz. Tinha aí o Matheus Magalhães aí, entendeu? Vai pagar mixaria, vai pagar aí 300 conto por mês, 400 conto por mês, vai vir de graça, é uma coisa. Agora, o Carlos Miguel, meu amigo, não é de graça não, velho. Vai pensando, hein? Ídolo perdoa a dívida com o Corinthians.
O Chicão pra mim não é ídolo. O Chicão pra mim não é ídolo. Quem acha o Chicão ídolo, beleza. Numa escalação de 1 a 11 dos maiores da história do Corinthians, nunca que o Chicão vai estar entre os meus 11. Nunca. Eu não posso pôr, né, eu não posso pôr o Chicão, não vou, não tem como. Entendeu? Não tem como. Tá? Sabe por que o Palácios treina junto com o elenco, mas não é relacionado nem para o banco de reservas? Se não colocar ele para jogar, como é que vai vender? Para mim, na minha visão, deveria colocá-lo. Cara, Palácios é um caso sério, né? A gente não deu nem para ver o Palácios jogar, tá? Não deu nem para ver o Palácios atuar com a camisa do Corinthians. Quando entrou em campo, parecia até interessante o Palácios. Só que é o seguinte, velho. Eu acho, minha opinião, que acabaram com a carreira do cara, entendeu? Tá? Eu acho que acabaram com a carreira do cara. Só isso. Às vezes acontece isso no futebol. Tá? Às vezes acontece isso no futebol. E sinceramente, eu colocaria ele pra jogar, relacionaria. Vai poupar o Bidu pra quarta-feira, que é um absurdo, né? Eu tenho moderação e equilíbrio nas minhas análises em relação ao time misto pra quarta-feira. Eu acho que se o Bidu não conseguir jogar domingo e quinta, quarta e domingo, sábado, quarta, encerra a carreira. Some da minha frente. Porque eu entendo poupar o Carrídio, eu entendo poupar o Martínez, eu entendo poupar o Memphis, eu entendo poupar o Garro, eu entendo poupar o André Ramalho, eu entendo poupar o Gustavo Henrique. Mas eu não entendo poupar o Mateuzinho e o Bidu. Cara, nós estamos falando de jogadores de 24 anos, velho. Por que esses caras têm que ser poupados? Por que o Mateuzinho não pôde jogar contra o Botafogo do Rio de Janeiro como titular? Isso eu não aceito. Eu tenho moderação nos meus comentários e equilíbrio. Entendeu? Samir, eu acho que tem que ser o time titular domingo. Eu não acho. Senão a gente vai chegar se arrastando lá na quarta-feira e nós vamos deixar os caras virar. Entendeu? Poupar o Bidon, mano. Sabe? Poupar o Mateuzinho. Pelo amor de Deus, velho. Tá? Assim, tem coisas que não dá pra entender. Então, essa questão de poupar, dá pra entrar com o Bidu e o Mateuzinho no jogo de domingo, dá pra entrar com o Yuri Alberto, que precisa ganhar ritmo de jogo, e ele é um cavalo, ele aguenta. Mas não dá pra entrar com o Carrídio e com o Martínez. O Carrídio, então, meu. Entendeu? E a gente precisa do Carrídio, viu, velho? Tá? O Carrídio, ele traz com a bola nos pés, cara, ele traz uma segurança muito boa. Eu não imagino o Carrídio. A gente não vê, não imagino não que pode acontecer. Mas você não vê o Carrídio entregar a bola pro adversário, o adversário fazer um gol. Cara, o Carrídio, quando tá com a bola, ele protege, ninguém toma a bola dele. É um cara importante pra gente. Nem que seja pra jogar 45 minutos. Que é o que ele consegue hoje, porque ele não se cuida, já tem 33 anos, entendeu? Então é um cara importante. Não adianta querer pôr o Carrídio de domingo e quarta, não vai jogar, entendeu? A gente viu no segundo tempo, o Carrídio pra mim foi bem no primeiro tempo, Corinthians e Palmeiras, e no segundo tempo ele morreu. Fisicamente ele apagou, né? Então a gente tem que ter essa questão aí de poupar, entendeu? Não tem não tem essa. Aí você fica falando assim, aí a desculpa que usam é a seguinte: Samir, mas nós vamos poupar pro cara não machucar. Cara, aí não dá. Aí, se ficar nessa de não colocar jogador com medo de machucar, você não vai colocar nunca. Entendeu? Porque o futebol, a profissão dos caras já é arriscada. Entendeu? A profissão já é arriscada. Mas tem a possibilidade deles voltarem ou só rumores? Não tem nem rumor. É que perguntaram aí, a gente entrou na discussão. Por exemplo, um cara que tinha chance de voltar é o Robert Renan. Tá? O Robert Renan. Mas o Corinthians recusou. Que eu acho que seria muito bem-vindo. Entendeu? O Robert Renan, pra mim, seria muito bem-vindo. Tá? Muito bem-vindo. O Alex Fontana tá dizendo, desistir do goleiro reserva, o Hugo tá acomodado. Eu acho que o Hugo tá acomodado, concordo. O Hugo não vive uma grande fase, mas eu traria um outro goleiro reserva, mais barato. Ou apostaria nos goleiros que tem aí na base. Que não precisa ser o Donelli mais eternamente. Felipe Longo também não me empolga. Para mim, o melhor goleiro que o Corinthians tem dos jovens se chama Cadu. Ele é goleiro titular do Sub-20, treinou no profissional há muito tempo, foi relacionado para alguns jogos do Campeonato Paulista, só que não dão a atenção necessária para ele. Esse é o Corinthians. Então, a gente vai ver o Cadu aí
aparecer contra a gente, contra algum time daqui a uns 5, 10 anos. Entendeu? Enfim, porque no Corinthians os caras escolhem, eles gostam dos ruins. Se é perna de pau, você vai ter oportunidade. E outra, você vai ter oportunidade 4 anos seguidos. A gente sabe que você não tem jeito, que você não vai jogar no Corinthians, mas você vai renovar 5 anos, você vai jogar 2, 3 anos seguidos, você vai entrar no time. Todo mundo sabe que não tem qualidade. Agora, os caras que têm qualidade não tem chance, igual o Cadu. Entendeu? Quem acompanha o Sub-20 sabe. Quem acompanha o Sub-20 sabe que é o melhor goleiro que a gente tem. Entendeu? É isso, tá? É isso, tá certo? Então Samir, o goleiro do CRB é muito bom. Não conheço, né, velho? Vocês são terríveis, né? É verdade, Samir falou tudo. Conhecer o goleiro do CRB é uma coisa, né, acima da média. O Furquim poderia estar atuando já, sabe? Ó, o Furquim, pelas minhas informações, e vocês sabem que eu não erro nesse sentido de fonte o Furquim é o melhor de todos. Melhor que o Kaique, melhor de todos. Melhor que o Guinegão, é o melhor de todos. Sabe, tem coisa no futebol que é muito lamentável. Tá muito lamentável. Eu não entendo algumas coisas. Eu não entendo. Enfim, vou até parar por aqui. Eu não entendo por que o Cauê Furquim ainda não teve oportunidade. Quem joga mais, Cauê Furquim ou Guinegão? O Cauê. E vou até falar com até os cansados do Corinthians, ele joga mais. Cara, poderia estar atuando. Entendeu? É por isso que em outros clubes os caras põem pra jogar, vende. Pô, o Santos conseguiu vender esse David Washington. Esse cara não joga nada, velho. O cara foi pro Chelsea. David Washington é jogadorzinho, meu irmão. Jogadorzinho. Entendeu? O Ângelo, comum. O Ângelo é jogador comum, mas ainda ele é bom. O Ângelo ainda é melhor que o David Washington. Você vê, eu tô dando exemplo, o Santos vende um monte de jogador porque põe pra jogar. Pô, velho, esse David Washington aí é ridículo, velho. É ridículo. Agora, o Furquim é muito. O Furquim é 10 vezes melhor que o Wesley. Quem tá perguntando aqui, ó? Ou tá afirmando, né? Tá perguntando. Mas é 10 vezes melhor que o Wesley. Te garanto. Entendeu? Como sempre falei que o Pedro, o atacante que tá no Zenit, era muito melhor que o Wesley. E o tempo, muita gente me detonando, e eu acho que o tempo já tá mostrando. O tempo já tá sendo rei. Em relação ao Pedro e Wesley. Não tá sendo rei? E o Furquim vocês vão ver. Agora, por que o Dorival não põe? Não põe porque tá com medo, velho. Não põe porque é medroso. Entendeu? Não põe porque é medroso, não tem outra coisa pra falar. Tá? Então E eu nem defendo assim a entrada do Kaique como defendo a do Cauê. Entendeu? Tá? O Pedro tá indo bem lá no Zenit e ainda tem 19 anos. Exatamente. Nunca mais ouvi falar do Pedro. É que você não vê, né? É que aonde ele tá também atrapalha. Podiam testar o Denner, sim, o Lucas Santos. O problema de poupar para mim é um só. Não estamos bem no Brasileiro. Ano passado fizemos 19 pontos naquele primeiro turno horrível. Hoje faltam 2 jogos. Hoje faltam 2 jogos para acabar o primeiro turno e temos só 2 pontos a mais. E mais 2 jogos. Tá bem melhor, né? A mais que os outros clubes. Cara, a vida é assim, não dá para ter tudo, Lucas. Se entrar com o time titular, Lucas, domingo, a chance não dá para afirmar. Não dá para afirmar nada. A chance da gente ser eliminado na quarta aumenta muito. Cara, não dá para brigar contra isso. Esse time do Corinthians se arrasta fisicamente. É um time que não tem trabalho físico que resolva. Porque é característica do elenco e idade. Entendeu, Lucas? Ou poupa domingo. Eu entendo o que você tá falando. Entendo vocês. Você acha que eu sou louco a ponto... Louco eu sou, mas você acha que eu vou dizer que o Corinthians está bem no Brasileiro? Não. Mas tem um Palmeiras e Corinthians, meu irmão. É pau. Né? Como diria o ator do filme lá, o Casamento de Romeu e Julieta, né? O Lima Duarte. Tu sabe que é um Palmeiras... Você não sabe que é um Palmeiras e Corinthians. Entendeu? É Palmeiras e Corinthians, meu irmão. Oitavas de final de Copa do Brasil. Ou poupa domingo, ou não passa da quarta. Acabou, velho. Acabou. Entendeu? Acabou, meu irmão.
E eu não quero ter razão, viu? Porque se não, joga com o time titular domingo, na quarta você vai estar me dando razão. E eu não quero ter essa razão, não. Prefiro que entre com o time misto. Domingo misto. Misto. Joga Mateuzinho, joga o Yuri, joga o Bidu, restante reserva. Entendeu? Tá? Essa frase é do filme Boleiros, não é do Casamento Romeu e Julieta? Acho que é do filme Boleiros, hein? Eu acho que é do filme O Casamento de Romeu e Julieta, essa frase. Você não sabe que é um Corinthians e Palmeiras. Agora eu não sei. Posso estar errado. Hein? E aí, fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Corinthians tem desfalque de João Pedro Tchoca e dupla machucada contra Fortaleza pelo Brasileirão. Timão pode poupar alguns jogadores na partida válida pelo Brasileirão, em virtude de mais um clássico contra o Palmeiras. O Corinthians volta a campo depois de vencer o Palmeiras por 1 a 0 e abrir vantagem na Copa do Brasil. Agora, neste domingo, o Timão recebe Fortaleza. O duelo é válido por mais uma rodada do Brasileirão e está marcado para ocorrer a partir das 16 horas no estádio da Neoquímica Arena. De acordo com informações do site Meu Timão, o clube paulista pode ter até 3 desfalques. O primeiro deles é o Tchoca. O zagueiro está suspenso. Ele acumulou a terceira advertência por cartão amarelo. Com isso, o técnico Dorival Júnior deve escalar Kaká e Félix Torres como dupla de zaga. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.